Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vocês também? Espero que sim, para a glória de Deus, que Deus te abençoe. Ó, não sai daí não, fica aqui conosco, tá bom? Porque nós vamos contar aqui sobre a vida do amigo, pastor Ezequiel de Paula, tá? Não sai daí porque eu creio que através da vida desse servo de Deus, você vai ser impactado pelo poder de Deus, que o testemunho de vida desse homem é impressionante. Ó, se você quiser saber mais a fundo sobre a vida dele, sobre família, tá linkado aqui na descrição o testemunho dele junto com o da esposa, tá bom? Aqui nos estúdios da Et Record. Depois você dá uma passadinha lá, confere também. E as redes sociais dele vai estar também aqui linkado. Depois você confere lá. Chama ele para louvar, algo ministerial. Vai estar todos os contatos da rede social. E ó, fica conosco, já se inscreve no canal, curte, compartilha. Seja um missionário ou uma missionária do Senhor, tá bom? Compartilhe, porque eu creio que vidas vão ser alcançadas. Amém? Deus abençoe a todos. E, irmão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, tá bom? É um prazer, uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco. Amém, pastor Rubens. O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez, nesse podcast, né? Pela tua pessoa, pastor Rubens, também o nosso irmão Edilson, né? A gente não pode esquecer, irmão Edilson tem um canal de bênção para nossas vidas, né? Que está ali operando a sonoplastia, mas que Deus abençoe. Estamos aqui para, mais uma vez, testemunhar, falar nossas experiências do dia a dia, né? Aquilo, porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos encarrega de falar. Verdade. Porque ele quer que através das mensagens vá no tocante à necessidade. Verdade. E a gente sabe que através do louvor, através da palavra, quantas vezes a gente entra na igreja, né? Às vezes estamos para baixo, estamos passando um momento muito difícil e a gente depende de um louvor, depende de uma palavra. Quantas vezes a gente chorou ouvindo um louvor? Verdade. Ele nos fez chorar na presença do Senhor e a gente vê que é a presença do Espírito Santo que está conosco. É verdade, mano. Mas para o nosso público te conhecer um pouquinho melhor, conta assim, resumidamente, quem é Ezequiel? Quem é o pastor Ezequiel? Fala também que o senhor, das suas experiências de vida. Conta primeiro quem o senhor é, depois a gente vai para a parte da sua experiência que Deus tem feito com o senhor. Muito bem. Ezequiel de Paula tem uma história muito longa, muito argumentada, né? E Ezequiel de Paula, hoje eu tenho uma esposa, Estela de Paula, né? Tenho 2 filhos, o Natan, que está até ali. Tenho também uma filha, Melissa, que Deus nos deu. Então, Deus fez promessa e essas promessas vêm se cumprindo. Glória e hoje eu sou conhecido em muitos lugares, tenho feito a obra do Senhor, Glória a Deus, tenho intercedido por vidas. Deus tem me usado com os dons que Ele tem me dado, com os talentos que Ele tem me dado, e almas têm se convertido, às vezes publicamente na rua, às vezes por intermédio de um trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, quando eu fiz o lançamento do meu CD, que já passou, hoje não é mais CD, mas Deus salvou uma pessoa, eu vi o trabalhar de Deus. Então, Ezequiel... Sim, pastor, o senhor falou, né, sobre louvor. A gente vai tocar nesse assunto sobre louvor, sobre composição, né? Assim, irmãos, para você que não sabe, ele é pastor, compositor, é cantor. Isso. E o principal de tudo é servo do Senhor. É isso, né? Mas assim, pastor, eu queria falar com o senhor a respeito de... Assim, é muito difícil escrever um louvor. Como é que é, assim, ter uma inspiração divina? Como foi a sua experiência escrever o primeiro louvor? Como é que foi vivenciar isso? Como é que o senhor descobriu, olha, desse dom sobre a ministração do louvor? Muito bem. Eu já contei em outro podcast, em outro testemunho, né? Sempre estou contando. Eu fui chamado... A gente sabe que uma criança, ela, seja espiritual, recém-nascida novamente, né? Aceita Jesus, precisa nascer de novo, como na vida secular. Uma criança, ela nasce sem nenhum conhecimento. Mas, devido à necessidade, ensinada pelos seus pais, ensinado por escola, você vai vendo a necessidade, porque isso faz parte. E a gente vai crescendo. Na vida espiritual foi da mesma forma. Eu aceitei Jesus, me batizei, depois Deus me batizou com o Espírito Santo.
Aí eu tive um sonho, aí daí começou, eu tive um sonho que eu estava numa praia, e naquela praia eu me via com uma tarrafa, uma rede na mão, muito grande, eu jogava com facilidade e ela atingia mais de 100 metros quadrados. Meu Deus, que experiência. E quando ela caía nas águas, eu ia puxando, puxando, e muito rápido aquela rede vinha para a praia e começava a pular vários peixes grandes. E aquele sonho foi cortado. Aí eu procurei um irmão e disse assim, irmão, eu tive um sonho assim, 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 assim. Contei para ele sobre o sonho. Aí ele falou, olha, Deus logo, logo tem uma chamada na tua vida, tem uma chamada maravilhosa sobre a tua vida. Aí passou alguns meses, eu fui convidado para estar fazendo locução, trabalhar de radialista, uma rádio... nunca tinha tido experiência parecida com isso? Não. E na rádio, eu fui chamado e comecei, e fui aprendendo, fui ali, tinha um locutor que nos ensinava os detalhes e a gente foi aprendendo, logo a gente aprendeu como lidar. E na época era até disco, né? Depois veio surgindo o CD. E ali, a gente aprendendo, tinha um rapaz também que trabalhava na rádio, fazia locução. E ele falou para mim assim, rapaz, por que você não aprende a tocar, não aprende a cantar? Porque até então eu não sabia cantar. Só veja que a necessidade, você precisa aprender a cantar, você precisa aprender a tocar para chegar a compor. Ô pastor, mas assim, dentro da sua família tinha alguém assim relacionado à música, a louvor? Ninguém. Não tinha ninguém na minha família. Ninguém na minha família. Eu fui o primeiro. Ninguém na minha família toca. Alguns cantam, mas eu fui o primeiro. E como é que foi pro senhor lidar com isso? Então, aí eu trabalhando na rádio, aí eu tava caminhando num determinado lugar, eu vi um irmão com violão e ele tava tocando, e eu parei, achei muito bonito. Veja que a gente depende um do outro. E quando eu achei bonito, só que ele me conhecia e ele já tinha ido na minha casa, ele falou, Ezequiel, parou lá de tocar, falou assim, vamos fazer uma troca. Eu te dou esse violão e você me dá aquela radiola, aquele som lá que você tem. Aí eu falei assim, a gente pode fazer. Aí ele foi lá em casa e a gente fez aquela troca. Ele me voltou um dinheiro e a gente trocou. Aí daí então eu tô com violão e eu não sabia tocar. Aí esse irmão da rádio disse assim, rapaz, aprende a tocar aí, desenvolve. Aí eu peguei e comecei, cheguei em casa, eu orei, falei, Deus, eu preciso aprender, eu quero aprender. E orei. E eu peguei, fui formando a nota e fui aprendendo. Aí comprei os métodos que ensina, fui vendo os irmãos. Desenvolvendo. E isso é assim, vai desenvolvendo, porque nada é assim. Tem coisas que é muito difícil, tocar violão, você aprender ritmo, você aprender as tonalidades, as notas, 7 notas naturais. A partir daí, o senhor, Deus foi... Claro, Deus derramou uma unção sobre o senhor devido à necessidade. De tocar. Sim. Assim, mas deixa eu falar algo aqui. Quando o senhor compôs o primeiro louvor, sabe por que eu estou fazendo essa tipo de pergunta? Porque muitos não acreditam sobre inspiração divina, sobre louvor. Porque muitas das vezes Deus quer alcançar a vida de alguém através daquele louvor. E como é que foi essa experiência? O senhor ouviu a voz de Deus falando, olha, servo, é assim, o louvor assim, assado. Como é que foi para o senhor escrever o primeiro louvor? Nós somos copiadores. Todo mundo é copiador. Você copia de alguém. O Brasil copia dos Estados Unidos, de outros países. Nós copiamos de um, copiamos de outro, copiamos dos nossos pais. Isso é fato. E, como eu estava falando, trabalhando na rádio, a gente passava louvores, as pessoas nos pediam louvores e a gente passava os louvores. E eu terminei gostando dos cantores, os cantores mais modernos, né? O Armando Filho, e outros cantores, Álvaro Tito. E eu, como gostava, eu fui, agora eu quero aprender a tocar esses louvores. E eu fui aprendendo. Aí ia para os pontos de pregação, os irmãos tocavam, eu tocava errado. Ia para a igreja, eu tocava errado, mas era insistente. Era insistente naquilo que eu queria aprender. E orando e sendo insistente.
E quando chegou uma vez, eu cheguei em casa, eu quero aprender de ouvido, porque aprender de ouvido não tem nada a ver com o ouvido. Na verdade, você tem que entender a voz com o som das notas. Tipo, entender a melodia, se eu fala. Ouvido é entender a melodia, entender a melodia do louvor, da música, como entender a melodia da nota. Porque a nota, ela não é barulho, ela é som. E isso tem que estar captado na mente. Claro que o ouvido faz parte, os olhos faz parte, os lábios faz parte. E eu fui ali tentando, aí eu descobri. Entrou na minha mente assim, eu pegava só e conseguia encaixar a minha voz com aquela nota. Aí eu pegava outra nota maior, aí eu conseguia encaixar, e assim foi. Mas custou. Mas todo dia eu estava tocando, aí fui desenvolvendo, e aprendi o básico. E para aprender a fazer música já é outra coisa. Mas aprendi a tocar. Hoje não tenho muita dificuldade, estou na igreja, uma pessoa começa a cantar um hino, mesmo que eu não conheço, você já percebe, tem a percepção da melodia, consegue encaixar a nota. A noção da nota. Porque a pessoa está cantando e você, como conhece as escalas, né, você conhece todas as escalas e mais um pouco, aí você caça ali, você acha. Você achou, você vai desenvolvendo. Tem música que ela é complexa, né? Ela é feita diferente, né? Às vezes ela vai muito rápido para Fá ou muito rápido para Ré, e você tá no Dó, vai muito rápido para Sol, vai muito rápido. Às vezes é 1 segundo que você tem que ir rápido. Então, por isso que você desenvolve isso nessa prática do dia a dia. E nesse aprendizado deu para pegar uma ideia de compor. Sim, isso aí. Por isso que uma pessoa que compõe fica mais fácil para ele quando ele já canta e já toca. Fica bem mais fácil. Não quer dizer que uma pessoa que não toca e nem canta não compõe. Ele pode compor. Mas quem toca e quem louva já, canta, ele tem mais facilidade. Aí deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo aí que a pessoa tem que ter um preparo para o dom divino de escrever algo a respeito ser mais fácil se adaptar naquilo que você está fazendo. Assim mesmo. Então quer dizer que Deus ele sempre prepara você antes de dar o dom? Prepara antes de dar o dom. É como um médico. Ninguém aceitaria se você fosse fazer uma cirurgia mais simples, na mão, no pé, fazer uma cirurgia. Você descobrisse que não é um médico que está lá, ele está disfarçado. Você faria a cirurgia? Era capaz que você não fizesse. Então, tudo tem que ter uma preparação. O médico, ele fica lá 4 anos, 6 anos, às vezes até mais, estudando para poder praticar o que ele aprendeu antes. Tudo é assim na vida. Sim. A minha esposa, ela faz bolo, a gente já falou em outro podcast, ela faz bolo. Mas você vê, você traz uma pessoa que ele mexe só com pão. Se ele não observar ou se ele não aprender, ele não faz um bolo. E como foi para o senhor conciliar o seu conhecimento com o Espírito Santo para compor uma melodia? Muito bem. A gente sempre se inspira em algum cantor, né? A gente somos copiadores, né? E a gente se inspira no pastor, se inspira num obreiro, se inspira sempre em alguém. Mas devido à necessidade, sobre a música, eu fiz música que pessoas me pediram. Eu congregava, teve algumas irmãs, alguns irmãos que diziam assim: ô pastor, antes eu não era pastor, e disse assim, faz uma música para mim, faz uma música para festividade, e o tema é esse. Aí me dava um tema. Aí eu pegava lá, ia lá, tem que se isolar. Às vezes eu entrava no quarto lá, o vizinho tava com barulho lá no som. Tudo isso dificulta. Você precisa de um momento, aí o cachorro tá latindo. Tudo, você precisa se concentrar bem. As coisas de Deus tem que ser bem concentrada. Até para alguém ser curado, você precisa estar muito bem orando. Tem que estar uma fiação. Eu acredito assim. E quando estava tudo naquela hora, tem música que ela é rápida, tem música que é muito demorada, tem música que, para mim fazer, eu demorei semanas, meses. Mas tem música que foi rápida. No mesmo dia eu terminei.
Meu Deus. E às vezes você termina a música, mas elas precisam ser corrigidas. Tanto é que a Bíblia, até hoje, a Bíblia também é corrigida, né? Até hoje a Bíblia está sendo corrigida. Por quê? Existe cultura, existe uma série de fatores, linguajar, as pessoas de cada lugar. Hoje eu estou em São Paulo, eu era do Nordeste. Lá as pessoas chamam macaxeira, né? Traz um prato de macaxeira. Aqui em São Paulo, tem aipim, tem mandioca. Então isso difere muito na música, qual é a região que você tá. Então tudo isso ajuda. Mas a música a gente foi lá, eu fui pegando lá, pegava e orava, a pessoa também que me pediu orava, e eu peguei lá e fui, aí eu consegui encaixar, marcava lá, marcava o que ia, fazia um pedaço, depois voltava lá e pegava outro pedaço. Daqui a pouco a música estava pronta, você estava pronta, mas precisava corrigir. Eu acho que é redatar, né? Sim, acertar as coisas. E corrigia, aí ficava bonito. Puxa, a música tá pronta. Glória. A música tá pronta. Aí já pensava nos músicos, o que é que vai, como vai ser a introdução. Sim. E tudo isso aí. Vem tudo isso uma na gama mente. de conhecimento, sim. Pastor, o senhor falou sobre sonho, que Deus deu sonho pro senhor com uma tarrafa, e o irmão falou, né, como o senhor relatou aqui, que o Deus tinha um ministério muito grande na sua vida. Sim. Eu gostaria de tratar sobre sonho, né? Como é que é o senhor ter revelação divina através do sonho? Como é que é essa experiência? Como foi a primeira vez, o senhor, para ter o entendimento? Porque uma coisa é você Muito sonhar, outra coisa é você ter o entendimento. A interpretação do sonho, a revelação, como no caso de Daniel, José, né? Nós temos exemplos na Bíblia. Mas para o senhor, como que foi entender isso sobre interpretação de sonho? Deus, ele já me deu mais de 100 sonhos. Mas sonhos que eu me lembro que Deus me deu, tem uns 60 sonhos. Mas teve mais, que nem tudo a gente guarda. O Senhor ministra muita palavra. O Senhor guarda tudo o que você não guarda. Qual foi a mensagem que o Senhor pregou 3 meses atrás? Às vezes não lembra. Sonho da mesma forma. Tem sonho que a gente esquece. Tem música que a gente esquece. Eu perdi música, tem música que eu esqueci. Por incrível que pareça. Quando não é praticado aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu, você termina esquecendo. Sobre sonho. Eu tive muito sonho. Teve sonho, um problema dos sonhos, que depois a gente descobre isso. Hoje eu descubro, antes eu não descobri. A maioria das pessoas, quando tem um sonho, eles não levam muito a sério. E às vezes pode ser uma profecia, às vezes pode ser um aviso de Deus. Então o sonho tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida? Sim, o sonho ele é muito antigo. O sonho ele é muito antigo. Deus deu sonho para Abraão, Deus deu sonho para Jacó, Deus deu sonho para José, Deus deu sonho para Ebimeleque. A Bíblia é cheia de sonho. De Gênesis até o Novo Testamento você vai ver sonho, porque é uma das ferramentas que Deus trabalha para despertar, para avisar, para falar. Eu tive muito sonho, e os primeiros sonhos que eu tive eu não entendi. Sim, me conta sobre os primeiros. Como é que foi essa experiência? O senhor saber que realmente Deus está falando através daquele sonho. Como é que a pessoa vai discernir? Por isso que eu falo que você só descobre quando está acontecendo, a maioria das vezes. E tem pessoas, tem pessoas que não levam a sério. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele vem com muita bagagem. Ele precisa de muita ajuda para ir deixando as vontades de fumar. A pessoa falar muito palavrão, deixar os palavrão. Era viciado nisso. Isso precisa deixar. Existe uma coisa chamada terapia. Isso tem que funcionar. Como se recupera uma pessoa que era drogado? Tem que ter investimento. Por isso que quando você chega lá é outra coisa. Eu estou entrando assim para você entender. Do sonho é a mesma coisa. Tudo isso dificulta você, mesmo Deus dando, Deus dá. Deus, ele cumpre com os seus objetivos. É como no caso de José, Deus mostrou a lua, o sol, talvez ele não entendeu logo. A pessoa entendeu. Não detende, às vezes não entende detalhe. Até porque você convive numa igreja, que a igreja não fala de sonhos.
Tem igreja que não fala de sonho. Você não vê igreja falando de sonho, às vezes muito mal falando de visões. Não fala. Sim, Como é que eu vou saber? Você precisa estar num sobre... ambiente. Você precisa estar num ambiente que ensine. Se você não é ensinado naquilo, você não praticar. São muitas informações. Mas eu não estou falando que a igreja está errada por isso, não. Mas nunca é tarde para você aprender. Mas o sonho, eu tive sonho, e hoje que eu vi descobrir o que significa. Por exemplo... Levou muito tempo para o senhor entender que Deus estava falando com o senhor através do sonho? Levou muito tempo, às vezes 10 anos, às vezes 15 anos, às vezes 20 anos. Meu Deus. O sonho é complicado, porque às vezes é Deus falando e a gente não entende. Como eu falava, que Deus falava através de sonho desde o antigo tempo. Sim. Lá no livro de 1 Samuel, acho que é capítulo 28, você vai lendo ali, você vai ver que Deus não falava com Saul nem por sonho, nem por tumim, nem por urim e nem por profeta. Meu Deus. Então o sonho é antigo, é uma necessidade, o sonho é uma forma de Deus falar. Sobre eu tive os primeiros sonhos que eu não esqueço. Eu sonhei que eu estava voando. São fases da vida, tá? Nada nós podemos entrar no radical. São fases da vida. Eu estava sonhando voando. Me lembro muito bem. Até então, muito bom voar. Muito bom. Várias vezes sonhei voando, descendo escada muito rápido. Voando. Eu via um poste e as fiações. Deus mostra as coisas materiais para você entrar no espiritual. E aquela fiação começava a me puxar, e eu ia e eu não queria ir. Tudo tem um significado. Eu não queria ir. Aquele poste, começava a me puxar, e eu ia. E quando eu ia, aquele fio batia no meu dedo e cortava o meu dedo. Aí eu caía. Pum. Você tem que ver no sonho se você é culpado, se você não é culpado, quem foi tá te atraindo, te puxando, porque as pessoas não acreditam em macumbaria, não acreditam em feitiçaria. E quem é protegido na igreja é os membros. O pastor dá vida pelas ovelhas. Sim. Os membros, as ovelhas, ela tem uma proteção. Por exemplo, você tem lá 100 ovelhas. Você tem 100 ovelhas. Você tem que dar a melhor água, a melhor pastagem, né? A melhor pastagem. Isso. E se vir um cachorro lá, o que é que você faz? Tem que proteger, né? Ou você não vai proteger a ovelha? Então, eu tô falando assim pra gente entender, né, as necessidades que existem. Porque eu não tô falando só de mim, eu tô falando de muitas pessoas. Sim. Então, eu caía. Passou. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer, quando ia acontecer, porque Deus não fala a data, Deus mostra uma situação. E como é que o senhor teve o uma fase. desse sonho? Não entendi. Como é que o senhor teve esse entendimento desse sonho, que o senhor era atraído? Como eu falei, não tive entendimento. Nenhum. Não tive. Como eu vou aprender se não tem quem me ensine? Eu ainda sou novo convertido, eu sou novo na fé. Como é que eu vou aprender? Eu estou aprendendo as coisas. Deus, ele se antecipa. Uma fase, lá na frente, Deus está falando para mim, mas eu não entendi. Lá na frente vai ter alguém, tá entendendo? Que vai te atrair, porque alguém, um poste de alguém... Poste estava simbolizado de uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Meu Deus, a energia atraiu o Senhor a algo que desagradasse a Deus. Tudo tem um significado forte. Meu Deus. Poste. Há uma necessidade de ter poste? Eu pergunto, há uma necessidade de ter poste? Sempre ter poste? Há uma necessidade? Verdade, sim. Verdade. Para segurar os fios, precisa do poste. O que passa no fio? Você não vê. Mas a eletricidade mata. O que você estava fazendo? Eu estava voando. No sonho eu me lembro, eu não queria ir para o poste. Eu fazia tudo, mas não teve jeito. Por isso que eu falo, as pessoas acham que a macumbaria, feitiçaria, oração contrária não tem efeito. As pessoas não acham. Acham que não tem. Aí a revelação desse poste do fio
veio clara para o senhor depois de quanto tempo? Assim? Isso daí... Muitos anos depois? 20 anos. Meu Deus. 20 anos. Você leva tempo. Então, você aprender o senhor está me falando que através do sonho, Deus dá riquezas de detalhes que muitas vezes passa despercebido. Exatamente, isso aí. Muita gente vai ignorar ainda. Quando a gente fala assim, muitas pessoas vão ignorar, assim, sabe nada não, isso quer dizer isso não. Porque as pessoas, se lembra os tradicionalistas, as pessoas criaram raízes. Então, eles criam raízes na ignorância. Por isso que Paulo fala muito isso nas cartas. Irmãos, não sejais ignorante. Irmão, não sejais ignorante. O que é ser ignorante? Falta de conhecimento. Todos nós temos. Eu tenho falta de conhecimento. Eu posso ser ignorante em algumas coisas. Posso estar errado. E eu achar que eu estou certo. Sim. Por isso que o homem tem que ter sensibilidade, olhar os dois lados da moeda. E nunca é tarde para aprender. Pastor, que sonho o senhor teve que... O senhor falou de um sonho aqui que o senhor não teve discernimento, né? Muito bem. Para saber de como que Deus estava falando com o senhor. E o senhor teve algum sonho que Deus te mostrou de algo que iria acontecer e Deus te deu discernimento do que ia acontecer ali para o senhor se prevenir de algo? Por isso que eu estou falando que precisa antes ter uma boa preparação. Você está preparado, aí vem o caso do médico. Uhum. Um médico, ele tem que estar preparado para efetuar uma cirurgia. E sucesso. A mesma coisa, tudo é uma preparação para a pessoa interpretar um sonho, falar, ou entender que Deus está falando com ele. Por exemplo, tem pessoas que sonham sem camisa. Um pastor sonha sem camisa. Aí no seu entendimento... Sonha de short. E na igreja dele não existe um pastor, não pode. Imagina o que se provoca um pastor, por exemplo. Eu sou um pastor. E eu chego na igreja bem comportado, trajado, e de repente eu chego sem camisa na vida real, literalmente falando. Eu chego sem camisa. Qual é a primeira coisa que acontece? O pessoal vai entender que ele está... Vergonha. Então, a falta de roupa simboliza vergonha. A falta de vergonha, perdeu a vergonha. Pode significar isso, como alguém pode ter tirado a roupa também e provoca vergonha. José era culpado de alguma coisa quando a mulher ficou com a roupa dele? Ele não era culpado. Quando arrancaram o manto de Jesus, a roupa de Jesus, Jesus era culpado? Não era. Mas pelo comportamento de José, ele ficou com vergonha. Puxa vida, o que é que eu faço? Pegar minha roupa de volta? Ficou para trás. Ele ficou com vergonha, claro. Mesmo sem dever, você... E como se preparar para entender? O senhor falou muito de preparo, né? Sobre se preparar para poder entender o que Deus está falando. E no seu entendimento, de experiências que você já viveu, como que se preparar para que Deus venha te dar a interpretação de sonhos? Muito bem. A fé sem obra é morta. Não adianta ter fé. O que é fé? Não, eu estou orando para Deus me dar a interpretação e Deus vai me dar a interpretação e acabou. Mas a obra também faz parte, não ignore a obra. Fé sem obra. O que é orar? É um ato de fé. Quando você ora, é um ato de fé. Uhum. Tudo que você faz para Deus é um ato de fé. Mas também tem que ter obra. E a obra seria? A obra é lidar. Não ignorar, lidar. O que faz bem para você, você coloca no saquinho e guarda. O que não der, você deixa de lado. Mas você... precisa lidar com pessoas que entendem também, que Deus usa. Não era só o que interpretava sonho, não era só Daniel. Tinha vários que interpretavam sonhos. E outra coisa que é muito importante, não posso nem deixar passar. O interpretar sonho de Deus é um discernimento. E discernimento é um dom, está nas cartas de Paulo, aos Coríntios, capítulo 12. Uhum. Discernimento é um dom. Não é para qualquer pessoa para discernir um sonho. A pessoa conta um sonho, a gente está contando um sonho, aí o seu sonho é difícil de interpretar. Se fosse fácil, os astrólogos, os magos adivinham que o rei lá, Faraó, chamava, ele já não precisava. Falava, Daniel, né? Não precisava de José. José, verdade. Então a Bíblia também, ela tem a resposta, ou ela tem a luz. Ela dá uma luz. Para alguns sonhos, o senhor fala? Isso, a Bíblia. Você também depende da Bíblia. Para alguns, sim.
Às vezes, você sonhou com rio. O que a Bíblia fala sobre rio? Para que serve o rio? Por exemplo, quando eu estava... Porque Deus, ele fala de várias formas, é infinito, é uma imensidão muito grande sobre as coisas de Deus. Eu estava para gravar a primeira vez, eu estava orando, pedindo confirmação a Deus, orando. Teve uma irmã que foi na minha casa e falou para minha esposa, eu tive um sonho que eu chegava na casa de vocês e estava saindo uma fonte, uma mina de água no quarto. Na vida real isso é impossível, você nunca viu isso aí. Mas na vida espiritual sim, tava saindo uma fonte do teu quarto e essa fonte pegou a sala, pegou a cozinha, saiu para a rua e virou um rio. Aí eu entendi, na mesma hora o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo comunica conosco. Diz assim, ó, é a obra que eu tenho, você está orando lá no quarto, e isso pode virar uma fonte. O poder da oração, o poder da busca, o poder da promessa. Glória a Deus. Aí forma rio. Para que serve o rio? Todo mundo depende de água. Vida, né? Vida, muito bem, vida. Aleluia. Pessoas foram salvas quando eu fiz o lançamento. Meu Deus. Ô pastor, então o senhor fala sobre preparo, sobre interpretação de sonho, e também o Espírito Santo de Deus te dá informações valiosas, além da palavra de Deus, além do conhecimento que Deus derrama sobre a vida de quem está interpretando o sonho. Eu estou falando mais sobre esse contexto porque o senhor é usado desta forma, a interpretação de sonhos, né? Assim, e o Espírito Santo de Deus fala ainda, confirmando certas coisas sobre sonho? Fala, ele confirma. Só que tem sonho que a gente não entende, mesmo que... Ou a gente não entende ou a gente não força. Eu percebo esses dois lados. Tem coisas que a gente não força muito para aprender. Em que sentido o senhor fala? Tem sonho que é muito complicado. Tem sonho... Só que quando a gente ora, Deus dá alguns sinais do sonho. Ninguém sabe o suficiente. Um exemplo, você constrói uma casa. E quando você constrói uma casa, tá no teu pensamento todo o modelo de uma construção de uma casa. Você construiu. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, o terreno é grande, você diz, eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que fazer. Aí você derruba uma parede, você faz isso. Porque nunca é tarde para você se argumentar, nunca é tarde para você enriquecer, nunca é tarde para você aprender, nunca é tarde. Então sempre você está aprendendo. Eu tive sonhos que ele é muito difícil de interpretação. Tem sonho que eu às vezes tenho dificuldade de falar, né? Dificuldade de falar. Uma vez eu sonhei um touro, mas tudo depois... Deixa eu falar primeiro. Eu sonhei uma vez uma estrela. Sim. Depois desse sonho que eu te falei, esse sonho do poste me puxando. Por isso que Deus dá parte a parte. Deus me mostrava um poste me puxando, tá? Eu caí aquele sonho que eu estava te falando. Depois eu tive um sonho, e o sonho não é a gente que pede, vai dormir dizendo assim, eu quero sonhar, Deus, eu quero sonhar. Tem pessoas que oram, mas na maioria das vezes Deus vem e te dá. Por quê? Porque você já está jejuando muito e orando muito. Aí ele termina abrindo os céus e te dando. A outra pessoa, Deus dá outras coisas. Quando você lê nas cartas de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver lá, os membros são diferentes. O corpo, o dedo é membro, a orelha é membro, eles são individuais, são diferentes. Os órgãos internos são membros, são diferentes. Mas então, faz parte de um corpo só. Isso, mas Deus dá a cada um diferente. Sim. Deus dá a cada um diferente, não adianta. E eu via três estrelas caindo do céu. Via 3 estrelas. Uma caía muito longe, pro lado direito, outra caía pro lado esquerdo, muito longe, e a outra vinha e eu corria, ela caía em cima de mim. Uma estrela. Meu Deus. E como é que foi pro senhor essa interpretação? Na vida real, não existe isso. Uma estrela cair lá do céu na terra, acaba com o Brasil todinho, né? Acaba com o Brasil. Então, aí você já vai
Por isso que o Espírito Santo é o mesmo. Quando a gente fala assim, você já entende do que se trata. Eu demorei para saber. E quando eu vim saber, eu já estava desconfiado. Deus dá tudo na tua mão. Deus dá tudo na tua mão. Que tem mais coisas sobre o sonho. Deus dá tudo, tudo, tudo. Se tem uma coisa para acontecer, Deus vai dando tudo, detalhes por detalhes. E essa estrela caiu assim de mim. Passou-se o tempo. Hoje eu sei. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 1, você vai lendo lá, não sei se é o verso 8, 10, 12, 13, não sei. Mas tá lá. Estrela é um líder, é um pastor. Aí vem os detalhes. Sim. Uma estrela pode cair da sua órbita? É certo uma estrela cair da sua órbita? O que ela causaria? Ela voltaria para o mesmo lugar? Não. E por isso que o sonho é importante, os detalhes. Os detalhes do sonho. Eu corria, como ela caía acima de mim. É chato, é duro. Mas e essa estrela caindo em cima do senhor seria o quê? Na interpretação. É um pastor. Está em Apocalipse. Um pastor. Quem é esse pastor? Não sei. Por isso que o crente tem que orar, orar, orar e combater. Paulo fala muito, né? Em Efésios capítulo 6, ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Existem muitas coisas, né? Muitas coisas, muitas perseguição. Você tinha falado aqui, as piores perseguições às vezes é dentro da igreja, né? Da igreja, muita gente parada. O senhor viveu, assim, algo parecido com isso, não? Sobre perseguição? Como assim? O senhor já viveu alguma perseguição dentro da igreja, justamente por isso, pelo seu chamado, pela essa interpretação do sonho? Muito bom, muito bom. São detalhes também, pelo chamado. Por isso que a gente sempre vai para a palavra de Deus. Se Jesus é o rei dos reis, Senhor do Senhor, ele estava para nascer. Enquanto 3 magos iam levar dádiva, ouro, incenso, mirra, feliz com o nascimento, existia o rei com ciúme, com inveja, outro rei redentou em exército todo para matar Jesus, para matar Jesus. José, quem se levantou contra José? Quem vendeu José por 20 moedas? Quem jogou ele no calabouço? Os irmãos. Quem perseguiu Davi? Os irmãos. Você vai ver lá quando ele foi lutar com o gigante. O próprio Saul. O sofrimento também, ele não é somente a perseguição, como precaução da obra, do governo. Isso aí é ruim. Um verdadeiro, ele chora por uma pessoa não praticar a justiça, por não governar bem. Uma pessoa chora. Ele sente dentro, na alma, lamenta. Porque isso é ruim tanto para Herodes, para a pessoa que persegue, como para todas as pessoas que estão em volta. Você vai ver em 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi foi numerar o povo. Joabe chega de, rei, não é bom fazer tal coisa, seria delito contra Israel. Eu estou dando só um exemplo. E a palavra do rei prevaleceu. O que foi que aconteceu? Deus matou para mais de 120 mil homens. E Davi teve de correr, sacrificar, chorar. Aí Deus apaziguou a ira, né? E o anjo parou, guardou a espada. É terrível, porque isso não compromete só a própria pessoa. Uma estrela cair, por isso que eu falei que as coisas vêm acontecendo, Deus vai te dando e vai te mostrando. Eu tive também um sonho, de uma pessoa explodindo. Explodindo literalmente no sonho? No sonho, literalmente explodindo. Eu chegava num determinado... E como eu falei, eu não peço para ver o sonho, é Deus que dá. Mas o sonho que o senhor não entende, o senhor pede o discernimento daquele sonho? Ou não? Pede o entendimento? O senhor não... Então, por isso que eu falei de início, isso depende muito do tempo, da tua maturidade, do que você aprendeu, aí você consegue narrar os detalhes, enquanto isso você não consegue. E essa parte do sonho que você viu uma pessoa?
Então, é até duro falar nisso daí, mas a gente tem que falar. Quando chega o tempo de Deus, a gente tem que falar. Não, Olha, é bom falar porque às vezes as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, vendo a gente, tem essa curiosidade sobre sonho, né? E na maioria das vezes, pode não ser todos, mas quem sonha é profeta. Quem tem esse sonho, porque o sonho, muitas vezes, ele está relacionado a sonho profético também. Eu tava caminhando, eu chegava num lugar, eu via uma pessoa. Aquela pessoa tava de cabeça baixa. Cabeça baixa, assim, tinha um monte de gente, crente, ao redor dele. E ele tava inchando, assim, inchando de... Pum! Explodia, era pedaço pra todo lado. Dava aquele clarão. Meu Deus. Dava um clarão muito grande. E a interpretação que o senhor teve foi a qual? Aí nesse clarão eu só se via gente correndo, caindo da laje, muita gente morrendo. Meu Deus. Um monte de gente caindo e morrendo. Eu sabia, não sabia. E por isso que eu tô te falando que a maioria das pessoas que sonham, eles é profeta. O profeta sofre. Os profetas do Senhor verdadeiro, eles sofrem. Eles são jogados no calabouço. Ele é colocado para comer pão amargo. Ele vive escassez, ele sofre. E as pessoas não valorizam os profetas. E depois que eu tive o sonho, eu fui avisar. Eu me levantei cedo, porque quando a gente sonha, a gente fica também apavorado, né? Porque a gente não entende. Mas como é algo do céu, ele mexe muito com a nossa estrutura. Uhum. Nós somos carne. Somos limitados, sujeitos. E quando Deus mexe, a gente sente. Ó, Daniel, quando teve aquela visão, ele caía, não aguenta, né? Então, as coisas de Deus mexem muito com a nossa carne. E eu corri e falei para a pessoa, né? Eu falei para a pessoa. Não sei se a pessoa levou a sério. Não sei. Hoje, o significado eu sei. E é mais do que a gente pensa. Existem vários tipos de explosão. Existe explosão na vida conjugal, explosão na vida familiar, na vida trabalhista, na vida pessoal, na vida eclesiástica. Eclesiástica é a igreja. Sim. Existem vários tipos de explosão. Existe explosão também, que é a pior, é lendo a palavra e interpretando ao seu bel prazer. Aí a explosão, você explode e acaba com tudo. E no seu entendimento que Deus te deu foi sobre a palavra? Na época eu não sabia. E depois Deus força a gente a saber dos detalhes, porque faz parte meditação na palavra. Foi isso. Foi isso. Eu creio que foi isso. Porque é uma explosão devastadora. E Deus dá na sua mão os detalhes. Tem detalhes que eu não vou falar porque é muito pessoal. Sim. Tem detalhes que eu não falo que é pessoal. Muitas pessoas vão ignorar se eu falar, mas na palavra. Vou te dar um exemplo. Sim. Tudo, quando eu falei de Davi nesse instante, tudo por trás existe Satanás. Satanás usa pessoas. Sim. Usa pessoas para se tomar decisões erradas. Ao seu bel prazer. Como eu tinha falado, né? O tradicionalismo, ele é muito bom, mas ele pode prejudicar. Uhum. Você não sabe o que o homem é capaz. Crente, você não sabe. O homem pode se desviar interpretando mal a palavra de Deus também. Ele pode se desviar. Dessa explosão seria transmitir de forma errada para outras pessoas. Não. O que seria? Não. Por exemplo, quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, quem ama não suspeita. Quem ama não suspeita. Nós suspeitamos, eu vou me colocar, nós suspeitamos. Por isso que a gente precisa orar e jejuar, viver uma vida constante com Deus. Verdade. Porque somos tentados, a gente suspeita. Nós suspeitamos. A gente julga a aparência. A gente julga a aparência. E nisso vem que grau a pessoa tem de tradição, o que ele aprendeu, como está ele.
da onde ele veio. Tem pessoas que veio do candomblé, do espiritismo. Ele é muito tentado naquilo que ele vivia. Ele bebia muito. Pode não ser 100% que eu estou falando, mas na maior parte. A pessoa bebia. Eu creio ele é muito tentado naquilo assim que... mesmo. Ele chamava muito palavrão, ele é muito tentado. Ele gostava de ouvir muita música mundana. Verdade. Ele é muito tentado naquilo que ele vivia. Ele lia um livro de espiritismo, lia um livro para fazer mal para alguém. Ele é tentado naquilo. Ele sempre quer revidar. Quando uma pessoa é provocada, ele sempre quer revidar. Aonde? Até mesmo dentro da igreja. Verdade. A gente não conhece nada que se passa dentro da igreja, a gente não conhece o caráter das pessoas, a gente não sabe quem é Satanás. Satanás tenta derrubar. Satanás não está jogando o banco para cima, ele vem sutilmente. Às vezes até usando a palavra, como eu estava falando para você sobre Jesus. Satanás está querendo criar uma armadilha para Jesus. Olha, Jesus jejuou, orou, ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber? Sim. Por quê? Eu digo, Jesus, ele superou, ele falou que está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que Davi, de que Jonas. Então ele superou todo mundo. Está na palavra, lá no livro de Êxodo, que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Agora imagina Jesus. Jesus foi sem comer e sem beber. Eu acredito assim. Sim. Mas respeito também quem achar que não. Sim. Mas eu acredito e foco na palavra. Uhum. Quando Jesus acaba de jejuar, quem apareceu para ele? Satanás. O que foi que ele usou? A palavra. E Satanás diz assim: oh, se tu és o filho de Deus, manda que essa perna torne pão. Olha, pula daqui, porque está escrito. Ele dá a palavra, está escrito. A referência a Salmos 91. Se Jesus não tivesse preparado, Jesus pulava. Jesus pularia. E se Jesus pulasse, tinha um monte de gente hoje pulando também. Porque tudo é base, e a base maior é Jesus. Se hoje a gente não aprendeu assim, Jesus se defendeu com a palavra, imagina, tem um monte de gente pulando. Conheço um monte de gente que tá pulando. Sim. Antes de eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor, daqui a pouco, que é uma curiosidade que me despertou no meio da nossa conversa. Mas eu quero abrir uma oportunidade para nossa voz misteriosa, Ed Souza. Ed Souza está com a oportunidade. Ô, meu irmão, paz do Senhor. Pastor, tem uma dúvida que é minha, mas também de muitas pessoas. Como Deus usa o irmão em sonhos, em revelações. Como discernir um sonho dado por Deus? A gente sabe que o inimigo também, assim como o senhor acabou de relatar, tem o poder também de interferir nessa área do sonho. Como discernir um sonho dado por Deus de um sonho dado pelo inimigo que perturba a pessoa? E também, se o senhor puder falar, de um sonho que às vezes não tem nada a ver mesmo, que é a pessoa comeu alguma coisa, foi dormir e é fisiológico, né? Como fazer esse discernimento de todas essas categorias, pastor, para também não cometer erro e tudo achar que é Deus que está falando com a gente? Muito bem. É como eu falei, né? Eu falei no início que a gente tem que orar muito, jejuar. Eu nem sempre interpreto tudo. Até meus sonhos eu tenho um pouquinho de dificuldade para interpretar. Vamos lá. Se eu esquecer alguma coisa, pode me questionar novamente. Quando é de Deus, quando não é de Deus e quando é o inimigo, né? E quando é o inimigo. Isso. Por exemplo, você tem um sonho, como eu falava no início, sem camisa, de short, isso não é normal da tua pessoa, de um cristão. Você sonha dentro de uma casa. Deus dá muitas sonhos. Você sonha dentro de uma casa. E naquela casa, você observa, você vê que o sonho ele é espiritual, ele não é físico. E você observa dentro daquela casa, teia de aranha, o chão sujo. Aí você tem esse sonho, a casa com reboque meio. Não tá legal. Primeiramente,
Nós somos templo do Espírito Santo. É chamado também de casa, de tabernáculo. Quem mora dentro dessa casa é o Espírito, o nosso Espírito. Nosso Espírito mora dentro dessa casa. Esse corpo só se move porque você tem alma e espírito. Se você não tiver alma e espírito, o corpo não se proporciona, não faz nada. Então não é um físico, é espiritual. Você não está bem. Deus está mostrando que você precisa buscar mais para que essas ateias sejam queimadas pelo fogo do Espírito Santo. Você precisa buscar mais para que a casa seja adornada. E mais tarde ele vai mostrar que a casa vai estar toda adornadinha. E a gente sabe que a gente está bem, porque a gente tem os altos e baixos da vida. E às vezes a gente não está bem. E quando não está bem, Deus corrige, ó, isso não está bem. Então esse é um sonho de Deus. Quando é um sonho do inimigo, eu lido com isso. Teve algumas irmãs que chegaram para mim e disseram assim, eu tive um sonho. E a irmã velhinha, hein? 70 anos. Eu sonhei que eu estava num lugar e chegava uma pessoa, batia em mim assim, e corria e dizia assim, te prepara, e corria. Eu acho que eu vou morrer, porque o sonho faz isso. Ele quando não é de Deus, ele prejudica. A pessoa fica querendo entrar em depressão, fica achando que é uma coisa que não existe. Então é isso. Então a pessoa fica atormentada. Aquilo fica... E é uma tendência, a pessoa vai se atormentando, e mexe com o psicológico, entra às vezes numa depressão. Então, precisa de ajuda. E essas pessoas, às vezes, chegou para mim, e naquela hora que falou para mim, a primeira coisa, vamos orar e depois vou te falar para você o que é isso. Aí eu orei pela pessoa, pedi a graça de Deus, depois disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui. Tem coisas que Deus arranca naquela hora. Eu tenho vários exemplos. E olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus quer o seu mal? Não. E como é que Deus ia fazer isso? Ou Deus não fazia você voando, subindo, se fosse embora? Uma coisa boa? Deus não é maldoso para fazer isso e deixar você se deprimindo. Você está orando, está buscando, estou orando. Então, é uma obra do inimigo. Então, o inimigo também é um agente que vem para atrapalhar. Ele tem as suas... Inimigo, ninguém pode subestimar a força do inimigo. Dele. Ele atacou Jesus. Imagina nós, né? Então, essa é a do inimigo. A outra é... fisiológica, a pessoa comeu demais. Por isso que eu falo, eu não sei qual é os textos, mas Jó fala, Jeremias, eu acho que é capítulo 23, tem vários textos da Bíblia, Deus fala sobre os sonhos verdadeiros e sonhos mentirosos. Se a Bíblia fala sonhos verdadeiros, sonhos mentirosos, e fala lá detalhes, então existe sonho que, por exemplo... É claro que às vezes Deus aproveita uma situação e dá um sonho, mas você pode, a gente usa essa expressão, comeu demais, né? Mas não somente isso, quando você fica muito preocupado, né? Você vai fazer uma faculdade, está muito preocupado, sua mente está a milhão, você está muito preocupado com a coisa, mas preocupado ao extremo. Você termina despertando um sonho, porque você sonha aquilo que está na sua mente, que impregna na sua mente. Então a mente nossa pode pregar peça na questão do sonho? Sim, pode. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou falando de cristão. Eu estou falando um exemplo de cristão. Sim. O cristão, ele se converte. Eu vou dar uns exemplos. Ele se converte. Agora eu sou crente, estou cheio de Deus, estou no manto, glória... Mas, de vez em quando, vem uma música antiga, bem antiga, na cabeça dele. Mas não é a vontade dele, vem. Vem na cabeça dele e vem no cérebro, na mente. E ele começa a desejar cantar aquela música. E tem pessoas que, mesmo sendo crente, ele canta. Como outras coisas, e outras coisas, e outras coisas que não convém mais.
Então, na mente da pessoa é como uma caixa, tem muita coisa. Muita informação. Muita ali. informação, lembrança. Memória. Você lembra de muita coisa, de música, você lembra de perfume. Tem perfume, eu pelo menos, que eu era criança, 10 anos, hoje eu tô com 55 anos. Eu era criança, e eu sentia aquele cheiro, aquela fragrância, aquele perfume. Eu nunca mais vi aquele perfume, mas hoje, se aquele perfume aparecer, eu descubro que era aquele perfume. Você sabia disso? A gente guarda muita coisa na memória. Verdade. Isso é verdade. 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 Então isso é tudo luz pra gente entender. Aí, no Deu pra caso, entender, irmão Edilson? uma coisa que eu fiquei, né, assim, que eu falei pro senhor, a pergunta que eu iria fazer, Sim. devido à nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Pastor, é o seguinte, uma pessoa que tem o chamado de Deus, como o senhor falou, aí ela tem esse dom maravilhoso, que isso é dom de maravilhas, né? A pessoa tem interpretação de sonho, é algo Eu tremendo. não sei interpretar todos, né? Eu preciso às vezes orar, mas Deus dá algum modelo, né? Sim, uma pessoa que tem esse dom que o senhor falou, que é muito usado na interpretação de sonho, e muitas das vezes ela nem tem interpretação, ela só sonha. Ela simplesmente sonha, aleatoriamente, mas repetidas vezes com um sonho. Sim. Aí, como o senhor falou antes aqui, que a pessoa que sonha, que tem revelação de sonho, é profeta de Deus. Sim. E como que a pessoa que não tem esse entendimento que o senhor tem hoje, que essa bagagem que tem hoje, que o senhor tem hoje, não cria atrito sobre a chamada da pessoa, sobre os sonhos que está tendo e não ter uma revelação da interpretação do sonho? Tipo assim, olha, eu sonhei, mas a pessoa não tem como, assim, já... Eu tenho medo de falar com o meu pastor, eu tenho medo de falar com alguém sobre esse sonho. A pessoa se retrair, tipo, ter dúvida de que realmente é um sonho dado por Deus ali. Como lidar com isso, com essa situação? Isso, a estrutura, né? Quando eu tive os primeiros sonhos, que passou muito tempo e eu não descobri, para mim é normal, aquilo não afeta. Tá entendendo, né? Uhum. Aquilo não afeta, mesmo sendo coisas extremas, ela não afeta naquele momento. Porque você não tem estrutura. É como uma criança. A criança consegue lidar com tudo hoje, que para nós é um escândalo isso, mas eles conseguem lidar na escola, na rua. A gente, como é pai, a gente se preocupa muito, né, com os filhos. A gente se preocupa muito, mas ele consegue lidar. Você passa a ver lá, hoje quase não tem mais, uma banca de jornal e tem a vista lá estampada, vista pornô e tal, né, suja. Você passa, aquilo para você, entendeu? Não te afeta tanto, porque você consegue lidar. Deus, ele também, Deus não vê todas as coisas, ele consegue lidar. Deus é santo, mas ele consegue lidar. Sobre isso que você está falando, né? É o que eu estou falando, né? Eu não sei se é a margem, mas assim, que eu tô entendendo. Eu tenho esse sonho. Como eu consigo lidar com essa situação? Assim, não, uma outra pessoa que não seja o senhor. Ele tem sonhos, tem revelações de Deus, mas ela não consegue lidar, essa pessoa não consegue lidar com essas interpretações. E muitas das vezes chega a ocasionar, tipo assim, prejudicar a chamada da pessoa. Não. Se é de Deus, tudo está no controle de Deus. É só no tempo. Olha o José, quanto tempo passou. Quando ele descobriu, eu falei, puxa vida, agora eu tô vendo que foi Deus, que tem coisas que você vai só descobrir na época. Mas é importante a pessoa dividir com alguém ou se privar daquilo? Não, tem que dividir. Tem que dividir. É claro que tudo tem que ter limitação, né? Tudo tem que ter uma limitação por causa do respeito, por causa de crianças. Né? Por isso que é a mesma coisa na igreja. Na igreja eu não posso falar qualquer coisa. Porque eu tenho que respeitar os mais velhos, respeitar a criança, respeitar a pessoa. Então tudo tem que ter um freio de mão. Porque nós não podemos, né, abrir a boca e falar tudo que a gente acha. Essas pessoas, eles não sentem, é o que eu tô falando. Uma pessoa, não no meu caso, mas eu me coloco, uma pessoa, porque isso é uma experiência.
Uma pessoa que tem esse sonho tudo, Deus vai criar situações, Deus vai abrir portas onde tem pessoas que sonham também. Que sonham também. Sempre Deus vai levantar um que ensine. Tudo na igreja é ensinado. Ô pastor, eu queria fazer algo assim. Sim. Claro, se Deus te der a revelação. Eu tenho um sonho que várias coisas acontecem assim, dentro desse sonho. Se eu dividir com o senhor esse sonho, poderia ter uma clareza? Se caso Deus te revelar, o senhor poderia me passar? Se não revelar, não tem problema. Isso. Eu só queria fazer assim, não leve como assim, eu tô te botando na prova, tá? Tá repreendido. Tô entendendo, eu sei. É porque eu tenho um sonho constante. Às vezes tem coisas que eu consigo discernir o que é. Mas tem coisas que fica travado na minha mente. Eu queria aproveitar essa oportunidade, né? Ter o senhor aqui, que Deus te usa muito a revelação de sonho, né? Na interpretação dele. Se eu dividir esse sonho com o senhor, isso teria uma grande possibilidade de Deus interpretar para o senhor revelar para mim? Então, deixa eu... Posso fazer isso ou o senhor não sei se... Pode fazer, mas deixa eu abrir um parente. É como eu falei no início, né? Uhum. Eu falei no início. Tem sonho que precisa Deus, orar muito, uhum. jejuar muito, buscar, pedir confirmação a Deus. Até pro meu sonho é assim. Uhum. Então não é uma coisa aleatória. Assim, você precisa estar muito bem. A outra coisa, tem um sonho, como o Edilson falou, né? Tem um sonho que ele é da carne, porque você guarda na memória muitas coisas. Muitas pessoas não vão acreditar em nada. Uhum. As pessoas não acreditam nem nos milagres de Jesus. Tem sonho que existe a interferência maligna, ele tenta atrapalhar tudo na vida, tudo que é de Deus ele tenta atrapalhar. E existe o sonho que é de Deus. Como a gente descobre que é de Deus? Você é uma pessoa que vive uma vida de oração constante, você tem certeza que tem chamada adversas na obra, você é uma pessoa que jejuma, então você está mais propenso a receber. É sonho também. Uhum. É isso daí. Tem sonho que a gente não pode não decifrar, é isso, mas a gente pode dar algumas imagens, porque entender. São os detalhes. Sim. Posso falar? Porque esse sonho eu venho tendo ele já tem uns 3 anos, um pouquinho mais. 3 anos. Sei. E assim, não é todos os dias, mas constantemente. Passa um tempo, vem esse sonho na minha memória, né? Como o senhor falou. Sei. Eu sempre venho lembrando e como é que fala a palavra correta? Ocasiona, não sei se eu falei corretamente. Eu venho tendo esses sonhos regularmente. Tipo, passa um mês, eu tenho esse sonho. Daqui 6 meses eu tenho o mesmo sonho, sabe? Repetidas vezes. É dessa maneira. Eu sonho que eu tô como se fosse um galpão grande. Eu vejo muita gente mesmo, dentro desse galpão. E eu tô ali como se eu estivesse falando do amor de Deus. E é muita gente ali em volta, muita gente mesmo. E vem uma fila. Eu vejo esse monte de gente, mas muita gente, cada um nos seus lugares, e tem uma fila passando. E eu estou como se estivesse no altar do Senhor. As pessoas vêm e eu recebo um capacete. Vem o capacete do céu. Eu vejo que o lugar onde eu estou, no galpão, não tem teto. Aí vem um capacete na minha mão e eu vou entregando para as pessoas. E as pessoas botam o capacete e ficam ali do lado. E eu vou pegando e distribuindo o capacete. E as pessoas vão colocando a cabeça e ficando ali do lado. E vai aglomerando. E chega um momento que aquele lugar está pequeno. E começa Aí alguém vem, eu não consigo ver o rosto, vem do meu lado e fala, tem que preparar um lugar maior, que isso aqui tá pequeno. Aí eu olhava, mas nossa, esse galpão é imenso. Não, tá lotado de gente, tá entrando mais gente, a fila tá lá fora. É esse, né? É esse o sonho. E regularmente eu tenho esse sonho. Deus, como eu tava falando, né? Deus, ele vem primeiro. Antes de acontecer as coisas, Deus vem primeiro mostrando os detalhes. Sim. Detalhes. Eu, na verdade, eu não sei onde o senhor congrega. Sim. Quem é o teu pastor, não sei. Sim. Eu não sei.
sonhar com pessoas é bom. Deus também não fala, às vezes, a data, quando Sim. ou como. A gente não sabe de detalhes. Mas Deus, ele se precaver, mostrando detalhes. Só que a gente não pode, é claro, levar sempre para o lado físico. A gente tem que olhar também para o lado espiritual. Até porque quando Paulo diz assim em 1 Coríntios, né, sobre o capacete. Aí o capacete, veja que, conforme a palavra de Deus, não é um capacete literário que os motoqueiros andam. Mas para que serve o capacete? Os Pra detalhes. proteger. Para proteger de acidentes. O que... Qual é a palavra que você pode trazer que pode estar resguardando, protegendo uma pessoa? Por isso que eu estou falando, o sonho não é literário, o sonho é espiritual. Sim. Paulo fala do capacete. O capacete é uma proteção. Proteção por quê? Os dardos inflamáveis, que ali mesmo fala, os dardos inflamáveis do maligno. Então precisa estar protegido. Tem coisas que a gente só vai descobrir na hora exata, como no caso de José. Talvez detalhe José não sabia que ele ia ser o governo daquela forma, porque é totalmente diferente Como do sonho que ele... né? É totalmente diferente. Então o capacete serve para quê? Pessoas, lidar com pessoas. Então você tem um trabalho, está claro, você tem um trabalho. Galpão é um significado. Pode ser uma igreja, um ambiente que Deus vai estar te capacitando para isso. Mas eu falei no início sobre um programa de rádio. Internet. Quantas pessoas atinge? Quantas pessoas atinge? Não precisa exclusivamente, né? Ser uma igreja ou algo tipo. A gente pensa no céu, o céu, vou dar só um exemplo, a gente pensa no céu, um lugar muito grande, claro que é, mas Apocalipse fala que o céu é feito um cubo, já viu? Feito uma caixa, um cubo, e dali que é medido por côvado. E se você for medir, você vai, na vida literária, você vai dizer assim, então o céu é pequeno. Você sabia disso? Você vai dizer o céu é pequeno. Lê lá, depois você procura. Sim. Então, as coisas de Deus, assim, ele mostra uma situação, mas a situação pode ser totalmente diferente. Entendeu? Lidar com pessoas é bom, você está lidando diretamente com as pessoas estão também recebendo. Isso pode estar significando, o capacete pode ser uma espécie de mensagem que vai blindar a pessoa. Sempre Deus vai munir. Proteger de alguma forma, assim, espiritualmente, o senhor está falando. Sempre você vai ser bom em alguma coisa. Quer dizer, bom com a graça de Deus. Deus vai te capacitar especificamente para uma coisa. Que às vezes eu não sei, mas Deus sabe. Como se fosse uma preparação, uma capacitação espiritual para poder ajudar outras pessoas. É isso aí. E é um ambiente. Isso aqui é um ambiente que você pode alcançar muita gente, né? E as pessoas podem usufruir do que você está fazendo. Só que não veja que um pastor, uma pessoa não trabalha sozinho. A igreja não só é composta de pastor. A gente já falou dos membros. A igreja não só é composta de pastor. Todo mundo trabalha. O pastor não daria conta de tudo. Então, tem muita gente, quando você traz uma pessoa aqui para estar testemunhando, falando de algo da Bíblia, etc, isso aí pode ser impactante, mas você é o líder principal que Deus colocou. Entendeu? Entendi. Você está lá no galpão como líder. Então não é difícil de interpretar, entendeu? É os detalhes. Sim. Pastor, deixa eu falar algo para o senhor. Ministerialmente, assim, o senhor está lá na igreja, o senhor congrega, o senhor faz parte. Muitas pessoas lhe procuram para tentar interpretações ou algo do tipo. Como é que o senhor se sente assim, sobre esse dom que Deus te deu? Chega um momento assim, fala assim, não, meu Deus, e agora? O que eu faço? Que nem aconteceu agora, né? Do sonho. No momento assim, como é que o senhor se sente naquela situação? Que muitas pessoas te procuram, como é que é? Então, eu
quando as pessoas me procuram, eu faço tudo para... Por isso que tem que ter uma preparação. Tem sonhos que você tem que ter muito cuidado, porque às vezes Deus está, claro, mostrando que está querendo dar um livramento para alguém. Uhum. Aí você já sabe que tem que orar e às vezes levantar uma campanha. Sim. Jejuar pelaquela pessoa, pedir para a pessoa também orar. E falar, às vezes, detalhes. Mas tem jejum, tem sonho que você não pode especificar. Já aconteceu, pastor, de o senhor receber a revelação do sonho que a pessoa está lhe contando e ser uma notícia ruim para a pessoa? Tipo, o senhor não querer passar a mensagem, mas tem que passar porque Deus te deu a Não, interpretação. Como, assim, só para citar um exemplo, no caso de José do Egito. Ele teve que dar uma interpretação do rapaz que ia ser morto e do outro que ia ser livrado. Já chegou situações do senhor ter uma interpretação do sonho ruim, que o senhor está ouvindo ali o sonho, mas o senhor... E agora, como é que eu vou fazer para passar essa mensagem? Já aconteceu isso com o senhor? Já, mas por isso que a gente também não pode se acovardar, né? Mas a gente tem que saber do sentimento das pessoas, né? A gente tem que ter zelo pelo sentimento das pessoas, respeitar. Por isso que tem coisas que você tem que orar. Você não é obrigado a falar tudo. Ah, mas tem base na Bíblia, mas não é doutrina. É uma história. Doutrina é aquilo que a igreja tem que viver. O batismo, o casamento, é uma coisa que todo mundo tem que cumprir. Mas história é outra coisa. Por isso que a gente tem que saber separar cada coisa. Aí eu me baseio na história, não, mas está na história, eu tenho que fazer o mesmo da história. Não pode. Por isso que a gente tem que aprender cada vez. Vou falar uma coisa para ti. E a Bíblia fala, Jesus falando, que os ímpios são mais prudentes do que os filhos das luzes. Em que tese? Às vezes você chega num médico e às vezes existe uma cirurgia, alguma coisa, os médicos às vezes ou falam em código ou eles evitam de falar certas coisas. Eles não falam, ele respeita. Muitos médicos respeitam. E a gente tem que ser mais prudente. A gente tem que respeitar as pessoas. Então, teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja, não sei se foi a primeira vez, e eu falei, Deus vai recolher uma rosa. Mas normal, eu nem me lembrava que eu tinha falado isso. Às vezes Deus usa a nossa boca e a gente nem se dá conta. Né? Aí depois eu fiquei sabendo que Deus recolheu uma rosa e o pastor veio e me falou. E ficou um bom tempo sem ele me chamar. Eu até achei assim que ele não estava me chamando mais, porque... Mas não é. Mas é assim, né? Mas a gente tem que ter sabedoria, né? Para lidar com cada coisa, né? E se Deus está mostrando que vai haver um acidente, o que eu tenho que fazer? Se eu sei da interpretação. Por isso que a gente tem que ter medo. A gente não pode desleixar tudo. Deus dá a interpretação, você tem que saber o caminho, né? E Deus prepara as coisas certas para as pessoas certas. Tem isso também. Por isso que a gente falou do ministério de cada pessoa em 1 Coríntios capítulo 12. Cada um tem um ministério diferente. Sim, o meu ministério é um, o ministério de outro é outro. Deus dá de acordo, né? Ô, pastor, Deus já te deu algum louvor em sonho ou não? O senhor já teve um sonho com algum louvor e o senhor compôs ele? Como eu falei no início, eu tenho muitos sonhos que a gente esquece, né? Mas Deus me deu. Não. Deus me deu sonho cantando, né? Cantando, compondo, eu não me lembro. Mas eu quero te contar, né? Muitas coisas acontecem, mas quanto mais você busca, mais você fica sensível a adquirir as coisas do céu. Você atinge os anjos, você atinge o reino do céu. Você atinge um patamar muito grande. Aí Deus, ele libera muitas bênçãos espirituais. O senhor já viu uma experiência como essa? Eu depois descobri que era um anjo. Como foi pro senhor? Eu chegava num determinado lugar, eu vinha orando, né? Por isso que a gente passa por muita prova, porque na prova a gente ora muito. E quando ora, mas é um trabalhar de Deus. Não é a vontade de Deus. Tá? Não é vontade, é aquilo que eu falo. Vontade de trabalhar é diferente. É diferente. É o mesmo que usa de tolerar. Deus não aceita, mas ele tolera. Tem coisa como a gente somos crentes. Você não aceita, mas você tolera. A vida conjugal, a vida familiar, a vida trabalhista, a vida... Deus da mesma forma. É bíblico? É bíblico. Você vê lá nas cartas de
Apocalipse vai ver. Deus tolera, Deus não é de acordo, mas Deus tolera. No Antigo Testamento também. O Samuel, Deus não é contra o homicídio? Deus é contra, né? Uhum. Ou Deus quer que a gente saia matando? De maneira alguma. Então Deus é contra. Mas você vai ver que quando Saul não mata os amalequitas, Samuel, o profeta, homem de Deus, chega e mata. Elias mata, Davi mata. Isso você vai ver. Porque existe também as dispensações, né? Cada dispensação, Deus atua de uma forma. Meu Deus. E como foi para o senhor entender que era o anjo naquele momento? Muito bem. Eu estava dentro do lugar, eu via um homem de branco e no mesmo instante aparecia um carro. E quando subia o carro, ele não falava comigo. Eu vi por 2 vezes. Existe outro sonho que eu tive com anjo e eu sei que foi anjo. Aí nessa do carro, ele entrava no carro, aí eu entrava também no carro. E aquele carro ia. Chegava num determinado lugar, aquele homem saía e eu via. Ele estava de branco. Eu via a face dele, só que eu não me lembro muito da face, mas eu via a face dele. Era um homem alto, muito calado, muito sério, bonito. E quando chegava em determinado lugar, ele descia no chão assim, ele passava como se passasse numa parede, ele passava para baixo. Deus. Assim. Ele passava para baixo. E quando ele passava, eu ficava preocupado. Puxa vida, por aquilo que pareça, até no céu as pessoas se preocupam. Existe preocupação no céu também, de uma certa forma. Outra hora a gente fala sobre isso. Aí quando ele descia, eu ficava preocupado que eu queria seguir a ele. Aí eu vi uma portinha, eu ia entrar pelaquela porta. Aí quando eu entrava dentro, eu olhava, era uma mina. Era uma mina, um rio sumia. Uma mina. Mas eu via muito crente, muitas pessoas, tudo caçando ouro. Eles estavam tudo caçando ouro na água, achando ouro. Aí eu ficava junto com eles, caçando. E aquele homem, que era um anjo, eu tentando saber que era um anjo, ele sumia. Aí eu ficava lá. Aí naquilo que eu ficava caçando também, eu achava um diamante. Olha só. Eu achava um diamante. Quando eu achava o diamante, eu olhava, era pequenininho, tamanho de uma unha assim. Eu achava, eu ficava olhando, muito bonito, que brilhava. Aí quando eu achava, aquele homem aparecia. E quando ele aparecia, ele me dava a mão assim, ele dava a mão assim. Ele dava a mão assim, ó. Aí eu colocava na mão dele por 2 vezes. Aí o sonho foi cortado. E qual que é a interpretação? Muito bem. O diamante, ele pode estar falando. Por isso que eu falei no início que muito sonho eu não forcei procurar saber o que é. Mas o diamante, ele é uma riqueza muito grande. O diamante, ele tem um valor muito grande. Uhum. Só que o valor nem sempre é poder aquisitivo, literalmente falando. Como pode ser espiritual, dons, talento. Tá entendendo? Sim. Essas coisas do céu são riquezas também que vai servir para algumas pessoas. Então pode ser isso daí, louvor, tudo. E o sonho sempre é antes. Eu tive esse sonho antes de eu gravar. Sim. De eu profetizar. Seria uma busca ali, né? Todo mundo reunido ali, tava buscando algo ali, né? Uma busca. É um sonho profético. E o senhor achou o seu, né? É isso aí. Pode estar relacionado muito, por isso que a gente pensa muito material, mas pode estar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Você busca Deus e as coisas te seguem, coisas físicas, materiais, bens, espirituais, eles vão te seguindo. Mas porque você tem um foco, você tem fé em Deus, e Deus vai suprindo tudo aquilo que... Ô, pastor, a gente está indo aqui para as retas finais. Eu gostaria de saber do senhor, teria algo que o senhor queria passar e eu não soube lhe perguntar, não soube expressar? E o senhor ficou assim querendo falar e eu não soube lhe perguntar. Tem algo que o senhor gostaria de passar? Então, a outra vez, eu vou resumir, a outra vez que eu vi o anjo, por isso que Deus dá tudo passo a passo. Eu sei das coisas, muitas coisas eu sei, não dá tempo de falar. Eu chegava no hospital, Deus propositalmente ele nos leva no hospital pra gente ver algo. Mas isso não foi sonho, foi... E sonho. Foi sonho. E depois aconteceu na vida real. Meu Deus. Eu sonhei que eu chegava no hospital, eu conheço o hospital, eu estava lá dentro do hospital,
Aí entrava 2 médicos com um homem. Só que Deus tinha falado comigo antes. Se você lembrar e me perguntar, eu falo. Eu via 2 médicos entrando muito rápido e um homem na maca. Entrava no hospital, lá na sala, lá para fazer a cirurgia. E quando um médico fazia a cirurgia, era muito rápido. Ele estava fazendo a cirurgia e espirrava sangue. E eu pulava para trás para não cair em mim. Eu dava um pulo para trás para não cair em mim. Eu me lembro desses detalhes. Aí era uma cirurgia muito rápida. Aí o homem vinha gemendo na maca. E ele gemendo na maca. Aí ficava lá num lugar se recuperando. Aí os 2 homens de branco, que eram o médico, ele sentava e ficava lá sentado de lado. Aí, como é as coisas de Deus? Aí eu ia e perguntava para aqueles 2 médicos, e eu dizia assim, a cirurgia, houve corte na cirurgia? Houve corte na cirurgia? Eu só falava isso para ele. Aí ele falava assim, só assim. Ele não falava, só fazia o gesto. Ele fazia o gesto assim, sim, houve cirurgia. Somente isso. Aí eu descobri que era anjo. Deus envia anjo também para agir. Essa era uma das coisas que eu tive. Eu tive outra? Tive também. Muito rápido. Eu via uma pessoa, eu conhecia a pessoa, conhecia. Tem pessoas que você não conhece, mas você vem Deus mostra. Você vem passando, sabendo de uma situação e Deus faz você sentir muito forte que aquela pessoa. Chega a sentir o sentimento que aquela pessoa está passando. Isso, tanto questão de dor como sentimental mesmo. Você sente, o profeta sente. O profeta, ele é o representante de Deus. Quando o povo rejeita Deus, o profeta sente, porque ele é o representante de Deus, ele é embaixador. Ele sente. Por isso que o profeta sofre. E muita gente tem que valorizar muito os profetas. E eu já vi muitas coisas. O outro foi, eu não sei falar se foi um anjo ou um líder, uma pessoa. Eu vi uma pessoa numa maca, publicamente, na rua. E aquela pessoa gemia, aí eu chegava perto. É espiritual. Quando eu chegava perto, aquela pessoa se levantava da maca assim, ó, gritando assim, abaixava de novo. Aí Deus me levava para eu olhar dentro daquela pessoa. Aí eu olhava dentro dela, aí aquele homem que estava ali como o médico, estava com a faca e ele cortava aquela pessoa para fazer uma cirurgia ou para mostrar alguma coisa. E quando abria assim, eu olhava dentro da pessoa, eu via em primeiro lugar o fígado daquela pessoa. Estava muito grande, estava dava uns 2 palmos, assim, era grande. Estava inchado, muito grande, inchado. Era um fígado que pesava uns 2 quilos. Meu Deus. E não existe um fígado de 2 quilos, ele estava inchado. Aí existem os detalhes, para que serve o fígado, né? Os detalhes no sonho. E não é eu que peço, Deus me mostrou no sonho. Aí eu via aquele fígado, no mesmo instante algo dizia para mim assim, olha para dentro. Aí eu olhava para dentro dele, aí eu via pedaço de ferro, arame retorcido dentro da pessoa. Aí a visão foi cortada. E a pessoa que fazia a cirurgia não dava anestesia. Era uma pessoa bruta. Meu Deus. E o que o senhor entendeu com isso? Deus deu a revelação ou não? Então, como eu havia falado, eu não, tem coisas que eu não forço muito, né? Mas eu sabia que era um tratado, mas tem coisas... Como se fosse um tratar de Deus ali, com alguém? Não. Eu conheço Deus como uma pessoa perfeita. Deus usa diversos meios. A gente atribui a Deus, mas não é Deus. Quando a gente diz assim, Deus permitiu... O permitir é mesmo deixar. Sim. O permitir de Deus é mesmo deixar. Deus vê, mas Deus não intervém. Mas ele não é culpado. Deus não é culpado. Você é por culpa de Deus. As pessoas sem sabedoria dizem assim, não, é porque Deus queria. Não é um. Deus não queria. Deus queria que Daniel fosse para a cova dos leões. E por que Deus matou, depois permitiu que os camaradas morressem? Deus às vezes não é culpado. Deus deixa as coisas. Deus tem livramento, mas Deus na verdade nunca é culpado de nada. Nós somos culpados. Ou Deus é culpado ou Deus não é culpado.
Deus não é culpado. Culpado é o homem. Culpado é o homem que faz. Deus vai dar livramento para Daniel. Deus vai honrar Daniel. O rei vai pegar as pessoas que fizeram mal. Vai, ó, agora é você. Você vai ser jogado lá. Porque a justiça funciona assim. O Deus se utiliza, né? Deus. A gente atribui a Deus, né? Mas às vezes não é Deus. Existe muita gente mal. Existe muita gente mal e faz mal. Depois vem a recompensa, né? Os frutos, as pessoas vão colher pelo que fez, né? Não é Deus, as pessoas colhem o que faz, né? Deus, ele sempre ensina a palavra. Na lei, sim. Na lei era dente por dente, olho por olho. Quando o homem roubava, parece que cortava a mão. Quando o homem cometia tais pecados, principalmente pecado hediondo, ele sofria tais penas, às vezes até mortal, né? Estava na lei. Mas Deus sempre usa a palavra, né? Usa a palavra. Mas a gente respeita as pessoas que pensam que Deus faz o mal. Você vai ver, tem vários grupos que diz que Deus faz o mal, outros dizem outras coisas, a gente vê uma série de coisas. Sim. E é bom a gente aprender, né? A ouvir, né? Que é bom fica aqui, o que não é bom. Andaram duas sacolinhas, né? É. Uma com fundo, outra sem fundo. É. Mas é isso, pastor. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta antes de encerrar. Já é praticamente o encerramento. Alguém que passa por esse processo de ter visões, ter sonho e não consegue discernir ou interpretar, pessoas que estão vivendo por um processo, como o senhor falou, que é profeta de Deus e é muito julgado, caluniado, é muito perseguido. Eu acredito que o senhor passou por maus bocados nessa vida para chegar até aqui. O que o senhor tirou de lição com a sua experiência de vida, que o senhor pode passar para outras pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo? O que o senhor tem para ensinar para eles que vivem numa situação como o senhor viveu? Todos nós, todo cristão, ele tem um chamado. Só que esse chamado não é um chamado, Deus chama e a gente fica parado. Não. A gente precisa fazer alguma coisa para que esse chamado se cumpra. É aquilo chamado, quando Deus falou para Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. Então é uma chamada condicional. O que é uma chamada condicional? Eu preciso dar condições para Deus operar em mim. Porque eu sou cheio de defeitos, mas eu preciso dar condições. Quais são as condições? Eu preciso viver uma vida constante de oração, independente de qualquer circunstância. Se você é uma pessoa que você continua orando, continua buscando, Deus sempre vai te honrar. Deus sempre vai dar o caminho. Se um lugar está difícil, Deus vai abrir outra porta. Deus é Deus. Muitas pessoas não vão entender. Uma vez eu saí da igreja, mas não foi. Eu orei muito, porque sair da igreja, a gente não pode chegar e sair, porque a gente compromete igreja, nós, obra, tudo, ministério, entendeu? Não pode ser uma coisa assim, então preciso orar para ver se é aquilo que está nosso, que nasce muito desejo, é isso que Deus quer, a gente precisa orar muito, orar. Eu orei 1 ano, aí Deus confirmou, eu nem vou falar o que foi, por causa do tempo, mas Deus confirmou, através de sonho, então, através de profeta, Deus confirmou. Deus confirma, Deus é Deus. É a mesma coisa de Jesus. Jesus aqui não estava bem, ele saía. Jesus saía, porque não era bem recebido, Jesus saía para outro lugar. Jesus tinha estrutura, né? Por isso tem que ter uma estrutura. E eu saí. Quando eu saí, teve um irmão, e eu não tinha muita experiência, e ele perguntou assim, ele falou assim, você saiu da igreja e tal? Aí eu não tinha experiência, eu falei assim, foi Deus que me levou. Eu falei, foi Deus que me levou. E ele falou assim, mas Deus é bobo para fazer essa besteira? Ele Meu falou Deus. isso, mas Deus é bobo para estar fazendo essa besteira? Porque eu atribuía a Deus. E ele falou isso, mas Deus é bobo para estar fazendo essas besteiras? Mas eu tinha certeza, e a gente não discute sobre isso, né? Mas é Deus. E todos nós temos uma chamada, e essa chamada, ela é árdua. Vai ter perseguição, essa é a verdade que muitas pessoas não querem falar, mas Deus vai te usar muito.
Quanto mais você orar, às vezes você precisa orar 2 vezes, 4 vezes por dia, ter que jejuar, né? Tudo com sabedoria, jejuar com sabedoria, não prolongar muito o jejum que faz mal pro corpo. Tudo com sabedoria, você tem que ter muita intimidade com Deus, aí Deus vai te usar muito. Os ataques vão vir e Deus vai cumprir. Eu fui muito usado por pessoas e de repente você chega num ambiente que você não espera e Deus honra. Isso está nos evangelhos, que Deus honra, né? Você chega num ambiente e alguém vai dizer assim, vem cá, irmão, aconteceu comigo. Você lembra que você profetizou assim, assim, assim sobre a minha vida? E às vezes a gente não lembra, mas as pessoas lembram. Isso é o próprio Deus honrando você. Deus faz isso para você não parar, para você continuar. E a gente precisa continuar. Você vai ser criticado, você vai ser rejeitado, tem pessoas que vão parar você, para você não fazer, você não ir em frente. Você não pode ligar, você tem que saber que a chamada de Deus é maior sobre a tua vida. E as pessoas falavam, foi isso. Então Deus nos honra. Aconteceu muito, muito, muito isso aí. Olha, Deus vai te dar um filho. É duro você falar isso, mas tem um preço. Tem um preço você falar que Deus vai dar um filho à mulher. Tem um preço, porque você não sabe da vida da pessoa. Você não sabe, mas Deus fala. Mas você precisa ter muita comunhão com Ele. E como é que você descobre isso? Você descobre isso orando e buscando. Deus vai preparar pessoas para estar junto com você. Deus ele se encarrega de tudo. Deus ele se encarrega de tudo. Por isso que o nosso compromisso é só buscar, jejuar. Vão te chamar de louco, mas você busca. E Deus vai colocar pessoas ao teu lado. Deus vai abrir as portas. Então não é nós. E é tudo na época de Deus vai acontecer. Mas a gente tem que também ser sensível, não se apressar. Às vezes você está com as pessoas, amigos, pessoas mais inteligentes que você, que é outra história. E às vezes alguém te pergunta sobre um sonho e alguém já vai entrar na frente te falar, Deus vai falar com você. Fica quieto, deixa. E a pessoa dá a interpretação que tem nada a ver. Deus tem pessoas, você passa por muita coisa, mas Deus sempre vai estar com você. Amém, glória a Deus. E antes de encerrar, meu irmão Ed, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Glória a Deus por isso. Então é isso, meu irmão. Olha, que Deus te abençoe. Segue o conselho do pastor, tá? Busque mesmo ao Senhor, porque Ele revelará coisas grandes que não sabe, tá? Em nome de Jesus. Pastor, foi uma honra, uma alegria imensa. Amém. Ter o Senhor aqui juntamente conosco, tá bom? Amém, eu em agradeço. Em nome de Jesus, tá? E você, irmão, que ficou até o final, seja um missionário do Senhor, uma missionária do Senhor. Compartilhe, tá? Olha que ministério maravilhoso de interpretação de sonho, de louvor, né? A forma que Deus usa. E Deus te usará também, para a glória de Deus. Se você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? E nos ajude a levar o evangelho do Senhor para mais vidas, tá bom? E o contato do pastor já está aqui na descrição. Vai estar os vídeos dele com as composições dele que Deus deu a ele. Tem mais composições, né? Que vai ser lançada. Tem mais, é um trabalho que vai ser lançado. Então, se inscreve lá também no canal dele. Amém. Acompanhe o trabalho desse homem, em nome de Jesus, porque as novidades você vai acompanhar por lá. Tá bom? E as redes sociais dele estão todas aqui na descrição. Clique aí na descrição. Ezequiel de Paula. Tá? Se você colocar o nome lá, Ezequiel de Paula, você já vai ouvir e ver o trabalho dele lá, tá bom? Então que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença. E eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E até o próximo pode testemunho. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, com a consideração final? Deus abençoe a você. Sempre curta lá a nossa página para nos ajudar, para que essas mensagens, porque é assim, né? A gente contribui também clicando, contribuindo, postando, ajudando o trabalho crescer. Desta forma, teu trabalho também vai crescer. É uma forma de contribuir. E o nome de Deus será glorificado na tua vida. Então não temas, seja forte, confie no Senhor. Tem muita gente orando por você e a vitória sempre vai ser tua. Deus tem
Deus tem libertação, Deus tem cura, Deus tem restauração, Ele tem batismo com o Espírito Santo, Ele tem coisas grandes, infinitas para fazer na tua vida. Glória a Deus por isso. Então é isso. Até o próximo Pode Testemunho. Amém.